Olá, meus irmãos, Shalom Lahem, paz seja convosco. Estamos reunidos nessa manhã em nome do Senhor Jesus, reunidos, ainda que não presencial, ainda que não com o corpo, mas conforme Paulo vai dizer aos irmãos de Efésios, em um só pensamento, em uma só fé, em um só amor, mesmo de maneira metafísica, de maneira espiritual, nós estamos reunidos porque estamos voltados a um único propósito. Que o Senhor seja louvado nessa manhã. Quero agradecer ao Douglas e a Kelly por essas canções maravilhosas e os irmãos do grupo de louvor de um modo geral. Todos vocês pela dedicação. Que Deus venha abençoá-los. Estaremos diante da palavra de Deus. Nós iremos orar, pedindo que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra e que Ele venha aumentar nossa fé em dias tão difíceis do qual estamos vivendo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e colocamos nossos corações na tua presença nessa manhã. Seja, Senhor, o teu nome louvado acima de tudo e acima de todos. Que, Senhor, a tua graça nos basta, conforme Paulo recebeu de ti, Senhor, essa mensagem enfática. Quando Paulo orou para que te tirasse dele aquele espinho que ele estava passando, o chamado espinho na carne, a resposta foi: a minha graça te basta. Que a tua graça nos basta, Senhor, nesses dias. Que possamos ser portadores dessa paz que nós temos pregado. Esse é o momento, Senhor, da nossa fé ser uma fé verdadeira, comprovada, Senhor, por ações, por atitude e por confiança. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês lembram daquele filme chamado O Fazendeiro de Deus? Dois crentes, um que tinha uma certa condição, e ele orou ao Senhor, para que Deus mandasse chuva. E o outro, digamos, mais dependente de Deus, ele orou, mas ele não só orou, ele era um fazendeiro como o outro também, e ele teve a atitude de, mesmo sem chover, mesmo diante de uma estiagem brava, de um momento ruim, de seca, ele pegou as suas batatas e ele plantou as batatas. E orou assim: Senhor, eu estou plantando as minhas batatas. Senhor, eu aguardo chuva. Se levanta uma questão: qual desses dois homens, ou digamos, qual dessas duas é o modelo de fé exemplar? Aquele que simplesmente orou e talvez ficou receoso de plantar as suas batatas, ou aquele que plantou as suas batatas e orou assim: Senhor, plantei as minhas batatas, agora eu aguardo chuva. Ora, é elementar que aquele que plantou as suas batatas, porque a fé pede ação. Abraão, pela fé, deu seu filho Isaque. Abraão é o homem chamado de o pai da fé, chamado nas escrituras de o amigo de Deus, por causa da sua ação de crer e dar já ao seu filho Isaque, Já o menino já não era criança, já era um homem, um moço. Nós achamos que era uma criança, não, já era praticamente um homem. Ele ofereceu o seu filho ao Senhor, e o Senhor o impediu, que o rapaz fosse sacrificado. Mas o que está em questão é a atitude de fé. Vamos ler as Escrituras. Quero te convidar a ler um texto que foi lido nesta semana, Quem leu esse texto foi o Ricardo, que leu em uma das Zooms, Em uma Zoom, ele trouxe a palavra e ele leu esse texto. Como ele já leu, de maneira, digamos, mais integral o texto, eu vou ler somente uma parte, tá bom? Eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 11, onde foi lido nessa semana. Hebreus capítulo 11, nós iremos ler versículo 30 até o 40, ok? Vamos lá? Fala assim: pela fé, ruíram muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias.
O que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Muito bem. Livro de aos Hebreus, um lindo livro, um livro que é de um estilo literário muito rico, né? Até nos originais, quando se estuda o livro de Hebreus, é um grego refinado, né? O autor era muito conhecedor, com certeza alguém do calibre de Paulo, né? Não sabemos se foi Paulo, mas alguém desse calibre. Alguém que conhecia aí, obviamente, né? O livro é muito preso às questões judaicas, até porque foi escrito para cristãos judeus que estavam no Império Romano e sob regime de perseguição por parte dos imperadores. E aqui a gente vai encontrar várias admoestações, várias exortações, palavras de encorajamento a esses irmãos que estavam passando provações. E alguns estavam deixando até de congregar. Você vai encontrar isso em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que o autor vai dizer assim: não deixais de congregar como era costume de alguns, que alguns estavam deixando de servir a Deus em comunidade, com medo da perseguição. Um livro muito rico, né, de conceitos judaicos, é um livro que é interessante você ler paralelamente com o livro de Levítico, para você entender as implicações desse livro, que é um livro profundo, não é um livro fácil. Se você não conhecer Levítico e toda a lei de Moisés, né, o Decálogo, não conhecer um pouco da Torá, que é os 5 primeiros livros, esse livro não fará muito sentido para você em termos de compreensão. Então ele tem que ser lido com, digamos, se reportando sempre ao Antigo Testamento, sobretudo o livro de Levítico, os demais livros da Torá, né, que são o Pentateuco, como nós chamamos. Tudo bem? Esse livro tem várias coisas interessantes, sobretudo a questão da fé. O texto começa dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós já conhecemos de cor esse texto, né? E assim, o que eu queria chamar a atenção nesse texto aos irmãos é que a fé ela tem várias alcances. A fé ela tem várias concretizações. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nossa interpretação de fé é uma interpretação um tanto irracional. A fé ela tem fundamento, e fundamento racional. Não é? Ser fé, ou ter fé, não é um salto no escuro. Não é você tomar uma atitude brusca, sem calcular, sem pensar, sem refletir, para ver se de fato a sua atitude será uma atitude com fundamento. A fé ela requer mesmo base, ela requer fundamento, e o fundamento é a palavra. Tanto é que o autor aos Hebreus, ele cita várias pessoas, vários vultos, vários protagonistas da fé do Antigo Testamento. Ele se reporta, então, faz aí até um sumário, né? Escolhe alguns homens que foram personagens, foram protagonistas nos seus contextos históricos, nos seus momentos, e esses homens puderam vencer, e vencer pela fé.
mais do que nunca essa palavra se faz necessária, meus irmãos. Porque o se aquietar o coração é um ato de fé. O plantar as batatas é um ato de fé. Então há coisas que você pode fazer nesses dias. Há coisas, algumas atitudes você pode tomar. E essas atitudes ela têm a ver com o plantar de batatas. Essas atitudes têm a ver com um ato de confiança da sua parte nesse Deus do qual você diz servir, do qual eu diz servir. A fé, ela não é abstrata, ela não é só metafísica, ela não é alguma coisa que é etérea. A fé, ela precisa se concretizar. Ela trabalha no campo da, digamos, da matéria, ela se materializa. Assim como foi o ato do fazendeiro de Deus de plantar as suas batatas, e ele pôde colher. Colher as batatas como retorno reflete o seu ato, a sua fé. Ele estava diante de uma dificuldade, diante de uma situação que aparentemente seria uma loucura você plantar num período de estiagem, num período de seca, e ele foi e plantou. Isso é um ato de fé. A fé, ela é calcada, ela é fundamentada na palavra. Fé não é salto no escuro, grave isto. O que é interessante nesse texto, você vai dizer, você vai perceber, né? Então você também pode dizer isso com seus lábios, porque você conhece o texto. O texto vai aqui pontuar pessoas que venceram. Aí cita Abraão, cita Isaac, cita os patriarcas, Jacó, né, os 3 grandes patriarcas, cita alguns homens como Samuel, como Baraque, Jefté, que pela fé saiu à guerra, à batalha e venceu, e pela fé fez um voto, embora fosse um voto insano, mas ele tomou uma atitude de fé, e foi colocado aqui na galeria dos heróis da fé. Vários homens aqui são alistados, mulheres como Raabe, né, que era uma mulher, o texto vai muito claro, você vai encontrar isso no Antigo Testamento, no livro de Josué, que era uma prostituta. Tanto é que essa mulher tornou-se depois como uma das ancestrais da genealogia de Jesus. Então, é preciso ter fé. A fé não é um salto no escuro. O que também é interessante das implicações da fé, que você pode ver. O texto fala assim que alguns pela fé fecharam bocas de leões. Outros pela fé extinguiram o poder do fogo. Aí se refere a Sadraque, Mesaque e Abednego, e a Daniel que pela fé fechou a boca dos leões. Também vai falar de alguns homens que foram acometidos, sofreram perseguições, foram açoitados, aprisionados. O texto ainda fala que alguns morreram, né, a fio da espada. Isso queria chamar a sua atenção. Se morre pela fé? Aqui a fé, digamos, a fé aqui não é a fé salvadora, é a fé milagrosa. É a fé, é a atitude de fidelidade a Deus. Está muito ligada à atitude de fidelidade a Deus, porque Abraão pela fé deu seu filho. A palavra fé e fidelidade sai da mesma raiz. A palavra pistis, né? Pistis é fé, isso em grego, né? Ou fides, podemos usar essa expressão latina também, que tem a ver com o ato de confiança em Deus. E o texto vai dizer que alguns morreram pela fé. Como que é isso? Se alguns venceram, se alguns extinguiram o poder do fogo, se alguns fecharam a boca dos leões, por que alguns morreram? Por que Deus permitiu que esses também não puderam obter vitória? Mas eles obtiveram vitória, o texto fala isso. Então qual é o conceito de fé que você tem? Alguns fecharam a boca dos leões, outros extinguiram o poder do fogo. Caso dos 3 rapazes do livro de Daniel. E o texto fala assim que outros foram cerrados pelo meio. Como assim cerrados pelo meio, né? Como que é isso? E alguns morreram ao fio da espada e outros foram cerrados ao meio, e faz parte da mesma galeria daqueles que supostamente venceram. Então esses venceram, esses que tiveram resultados concretos venceram, e esses que pereceram, foram presos, açoitados,
aprisionados, mortos a fio da espada, alguns cerrados pelo meio, é uma referência supostamente ao profeta Isaías no governo, ou melhor, no reinado do terrível rei chamado Manassés. Então é possível que a compreensão da fé ela é muito maior do que eu posso imaginar. Você pela fé vai receber o seu salário integral. Você pela fé vai conseguir pagar as prestações do seu carro. Você pela fé vai conseguir pagar o convênio médico. Você pela fé vai conseguir, enfim, ter todas as necessidades supridas. Você pela fé não vai conseguir pagar a prestação do seu carro. Você pela fé talvez não vai conseguir pagar o seu convênio médico. Você pela fé talvez não fará uma boa despesa para a sua casa nesse mês. Compreende os paralelos? Compreende as analogias? Isto é viver por fé. A fé ela tem conotações que somente Deus tem o controle dessas variáveis. As variáveis é controlada por Deus. A fé é a permanência, é o plantar as batatas. Se você está agindo com fé hoje, está aqui com seu coração calado, com seu coração quieto, sem desespero, sem correr do lado para o outro, sem murmurar, sem reclamar, eu pergunto para você, não é uma atitude de fé? Da mesma maneira que aqueles que venceram fechando a boca dos leões, ou extinguindo o poder do fogo, ou vencendo de alguma outra maneira, segundo a narrativa do texto, também você estende isso àqueles que foram açoitados, aprisionados, mortos a fio da espada, ou cortados pelo meio. Esses também venceram pela fé. Qual é o seu conceito de fé? O que é que você entende de fé? E se Deus resolver provar-te neste mês? E se Deus resolver provar a sua fé, se de fato você confia nele? A confiança, ela pede uma atitude concreta. Ela pede uma atitude de tranquilidade e de paz interior. É um momento que pede agora um demarcar da verdadeira fé. A verdadeira fé será demarcada agora. É fácil dizer que tem fé em dias de abundância. É fácil de dizer que tem fé quando tudo está sobre as nossas mãos, em que nós temos as rédeas, em que nós temos o controle, em que nós controlamos tudo, em que tudo está equilibrado, em que nós temos uma reserva bancária. É fácil ter fé, né? Ter fé nessas horas. Às vezes nós confiamos mais nas nossas potências, nas nossas capacidades, do que no próprio Deus. Jesus nos ensinou que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você vai ver Jesus trabalhando com essas questões. Você vai ver Jesus dizendo o seguinte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas que Jesus fala nesse texto de Mateus capítulo 6? Comida, comida, bebida e vestuário. Onde vai falar que nem os pássaros dos céus ajuntem celeiros. Não ajuntem celeiro. E, portanto, Deus os sustenta de maneira natural. E nem os lírios se vestem tão bem, que nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios no processo natural de Deus. Eu quero te lembrar que Deus tem duas formas de cuidar dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos num ciclo natural, num processo natural. Por exemplo, seu trabalho é o canal, o meio da sua manutenção, da manutenção das suas necessidades e da sua família. Porém, se faltar os meios naturais, Deus é poderoso para fazer com que aqueles dois corvos de Elias traga carne e traga alimento. Traga a carne que Elias precisava para aquele momento. Então, esse é o Deus que age de forma sobrenatural, que faz com que a farinha da botija daquela viúva se multiplique. O azeite daquela viúva, da outra viúva,
cresça, se transforme, se multiplique de maneira abundante. Ou Deus que mantém 5.000 homens com simplesmente alguns pãezinhos e alguns peixinhos. De qualquer maneira, processo natural ou processo sobrenatural, Deus está no controle. Nunca esqueça disso. Se Deus vai usar o processo natural, que você já tem vivido isso no seu trabalho, como manutenção da sua vida e da sua família, como forma de manutenção e de sustento, ok. Se isso faltar, de alguma forma Deus vai te sustentar. E se Ele, de alguma maneira, pela sua onisciência, pela sua soberania, resolver nos provar, louvado seja o nome do Senhor. Em nenhum momento, como Jó, iremos pecar contra o Senhor. Em nenhum momento iremos blasfemar contra Deus. Em nenhum momento iremos reclamar. Mas iremos sempre externar e expressar ao Senhor nosso Deus uma palavra de louvor e de adoração. Você pode dizer como Jó: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O crente é assim. O crente está acima das circunstâncias. Há algo que ninguém pode roubar, ninguém e nada, que é a paz que Jesus introjetou em nós. Por isso que estamos sempre dizendo: paz seja convosco. Essa paz que Jesus introjetou dentro de nós, pelo seu Santo Espírito. Que Deus seja louvado na sua vida, se mantenha fiel, se mantenha firmado no Senhor, não se desespere, não tenha medo. Deus está cuidando de você. No secreto, Deus trabalha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que trabalham. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Deus vai falar assim que de madrugada Deus sustenta os seus filhos. Mesmo que nós não vemos, há um Deus que está trabalhando no oculto, ao seu favor e ao meu favor. Seja o que for, o que vier de Deus é muito bom. Deus nada faz ruim. Tudo que Deus fez é bom, e conforme o livro de Gênesis vai dizer bom, depois vai reforçar muito bom. E Deus sempre procede coisas boas. De Deus não vem coisa ruim, não. Tiago capítulo 1, versículo 17 fala assim que Deus é o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, e que dele procede toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Meu querido e minha querida irmã, de Deus só vem coisas boas. Louve ao Senhor. Aconteça o que acontecer, Deus está com você, está te sustentando e vai te cuidar de você nesse período. Não importa de que forma ou de que maneira, Ele está no controle de tudo, sempre no controle de todas as coisas. O Senhor te abençoe. Vença pela fé, igual a galeria aqui dos heróis da fé. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, porque o justo viverá por fé. Muitos homens de Deus, Senhor, puderam vencer pela fé. E aqui nós estamos, Senhor, depois desses homens, 2000 anos após esse texto, aqui estamos vivendo um momento de incerteza, um momento de inquietação, um momento, Senhor, que a sociedade está sem paz. Mas nós, enquanto servos de Deus, aquietamos nossos corações porque aguardamos em Ti. Seja, Senhor, o Teu nome louvado. O curso desse dia, abençoa os meus irmãos nesse domingo, Senhor. Supra cada lar, supra cada necessidade. Põe o pão em cada mesa, Senhor, que nada falte. Cuide da saúde dos meus irmãos. Cuide da saúde daqueles irmãos que têm seus filhos pequenos, Senhor. Cuide, Senhor amado, nesses dias difíceis, Senhor, em que hospitais, Senhor, estão de alguma maneira difícil de ser utilizado, Senhor. Difícil, Pai amado, de ser atendido. Então, Senhor, nesses dias difíceis, Senhor, em que a saúde pública está em convulsão, está em caos, conduz os Teus filhos, Senhor. Senhor, seja o nosso Jeová Rafá. Seja, Senhor, o nosso Jeová Jirê. Cuida de cada um de nós, Senhor, e supra todas as necessidades dos Teus filhos nesses dias difíceis. E, sobretudo, nos mantenha na fé. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe e um bom domingo. Bom almoço para você. Deus cuide de você. Muita saudade mesmo. Eu estarei aí gravando alguns vídeos no curso da semana de estudos bíblicos e vamos nos manter assim, né?
conectados, irmãos aí estão trabalhando na semana também com o Zoom, isso é bacana. Quem puder participar, bem-vindo, né? Que Deus possa nos fortalecer, que nós estejamos juntos, um suportando o outro, dando respaldo um ao outro, cuidando um do outro. Mesmo à distância, nós podemos fazer assim. Obrigado, queridos. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.